Olá pessoal, professor Juliano Ramos, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um daquele papo de TI, né, que a gente vem aqui pela manhã bater um papo mesmo sobre, eu vou contar, sempre contando algum caso da minha experiência nesses anos como consultor de Linux, tendo trabalhado em grandes empresas. Bom, é, não sei se todos sabem, mas trabalhei na prefeitura de São Paulo durante 5 anos e eu era responsável de 30 unidades de centro de inclusão digital, onde eram máquinas ali que ensinava informática para comunidades carentes. Cada centro tinha 20 computadores. Eu era responsável por 30 unidades. Então, se jogar por baixo, eu já tomava conta de 300 máquinas e todas elas com Linux Debian na época. Então, era muito grande aí o trabalho que eu tinha. Bom, além disso, eu acompanhei as migrações das subprefeituras de São Paulo de Windows para Linux. Era uma época que o governo estava incentivando muito a adoção de software livre. E depois eu fui para o ambiente privado, numa grande empresa, o grupo Bashway Group, e foi lá que eu vi, e conversando diretamente com o presidente da empresa, que eu vi que entendi mais sobre essa questão de migração, olhando do ponto de vista do empresário. Primeiro, quando você pensa em fazer uma migração, trocar Windows por Linux, né, antes de você chegar lá e falar assim, ó, vou pegar aqui seu CDzinho do Windows aqui e vou jogar tudo fora e vou instalar Linux, né? Seja numa pequena empresa, numa advocacia aí, um escritório de contabilidade que tenha 5, 6 máquinas, seja de manhã eu começo a gravar o vídeo aqui, vou limpando o rosto, né? Eu acordo e já venho gravar aqui esse vídeo. Seja no num grande escritório, né? Um escritório grande com 100, 200, 300 computadores. Ou até para o seu familiar, você vai trocar para sua irmã, para o seu irmão, o Windows e o Linux. Por quê? Porque você agora se transformou num técnico, tirou a certificação ou não, você está empolgado com o Linux. E quando a gente usa uma coisa boa, a gente quer falar para as outras pessoas que é legal. Então você quer implantar Linux, que é bem bacana. Mas nem sempre essa migração vai ser bem feita. A Microsoft explorou uma época, ela tinha uma página, eu não sei ainda se ela tem, que falava sobre casos que deram errado na migração de Windows para Linux. Que a empresa migrava, gastava dinheiro e depois tinha que migrar de volta para Windows. Então a Microsoft tinha uma página lá na Microsoft que contava esses casos. Eu não sei se ainda existe essa página. Mas eu lendo esses casos, dando uma estudada assim por cima pelo que eles divulgaram, você já compreende por que ia dar errado essas migrações. Seria a mesma coisa quando se você for migrar aí do Windows para o Linux, computador do seu irmão, do seu pai, do seu vizinho. Primeiro passo é a falta de atenção com o usuário. Então, vou contar, quando a gente começou a fazer a migração, eu me lembro de vários casos aqui de migração na subprefeitura de São Paulo. Eu me lembro que eu era bem jovem na época, né? Tinha acabado de pegar a certificação, louco por Linux, meio que xiita do movimento software livre, só andava com camisa de Linux, camiseta de Linux e tal, só falava Linux, Linux, Linux. E hoje eu tô até com a camiseta do GNU aqui. Mas era bem, bem xiita mesmo, ao pé da letra mesmo. E xiita aqui no mundo Linux a gente fala os caras que são meio radicais, né? Que é os caras lá que alguns, né, xiitas lá são os homens bombas e tal. E, e eu me lembro que quando eu chegava nessa subprefeitura, eu não me importava muito com o usuário, né? Eu cumpria meu trabalho ali de implantar o Linux. Então eu não queria saber o que a pessoa fazia, se ela usava o Word, se ela usava o Outlook, o Excel, eu ia trocando tudo. Era Debian, pacote OpenOffice, não era nem LibreOffice na época, era o OpenOffice, né, o nome. E a gente ia implantando ali e pronto, ia fazer nosso trabalho. Acontece que depois disso, aí começava 1 milhão de reclamações. Eu lembro que meu telefone não parava de tocar, e olha, nós não conseguimos mais enviar arquivo, nossos relatórios não funcionam,
não funciona sistema de ponto, não funciona isso, não funciona aquilo. E aí foi quando a gente foi descobrindo que é bem mais embaixo, tá? E quer dizer, a migração mesmo, trocar um sistema por outro, a gente fez em semanas, assim. Era toque de caixa, né? Mas o suporte deve ter acontecido durante anos. E deve acontecer até hoje. Então aí eu aprendi algumas coisas. Primeiro, que o usuário, ele nesse caso é o que mais você deve dar atenção quando você vai fazer uma migração. Então, a primeira, acompanhar o dia de trabalho do cara com o sistema atual, fazer um relatório muito grande das aplicações que ele utiliza, explicar para esses funcionários que vai existir um impacto na troca desse sistema por outro, porque na cabeça do usuário, sempre ele vai olhar no passado para apontar o erro do presente. Então, se você está usando o Windows 7 na sua empresa e fizer a migração para o Windows 10, qualquer erro com o Windows 10 vai falar que o problema está no Windows 10, que quando era o Windows 7 tudo funcionava. Então imagine para outro sistema operacional. É claro que o impacto vai ser grande. Então o primeiro passo é muita atenção e respeito com o usuário. E entender que cada sessão, cada sessão de dentro de uma empresa, cada quiosquezinho daqueles que você vê, é um caso diferente, nem todo mundo trabalha igual. Às vezes aquele vendedor que mais vende na empresa, ele utiliza um software específico ali que ninguém ou pouca gente sabe, que só roda no Windows. Então é legal você ter esse papo com todo mundo, porque se você implanta baseado num critério, marketing na seção de venda utiliza esse software, beleza, dá para migrar esse software depois de um treinamento. RH, aí aquele cara vai ficar pé da vida, ele não vai vender tanto, vai cair a produtividade dele e o problema, a culpa vai ser sua, né? O seu diretor vai chegar em você, o presidente da empresa, ou quem te contratou, falar, pô, os caras que mais vendiam lá agora vendem menos. Então, esse papo também particular é importante durante o processo de migração, ou seja, conhecer mesmo, conhecer usuário por usuário, se possível. Claro que um grande parque vai ser difícil isso acontecer, mas empresas menores, aí 50 computadores, é tentar ao máximo fazer um trabalho mesmo de acompanhamento, de conhecer cada caso, é um caso. Muito teste, né? Graças a Deus nós temos virtualização, então tem um software ali da empresa que só roda no Windows. Então você testa no Wine, vê se funciona legal, testa aí no Play on Linux, seja lá onde for. Vê se essa migração não tem versão web, né? E esse é o primeiro passo, conhecer o usuário muito a fundo e ver as aplicações que ele utiliza. Então foi um erro que eu cometi aí nessa questão da subprefeitura. Porque se eu tivesse dedicado umas 2 semanas a ficar na subprefeitura, que não era grande, as subprefeituras são tão pequenas, se eu ficasse uma semana em cada uma e conhecesse de fato o que cada um utiliza, que software você utiliza, eu teria me poupado muito trabalho, né? Em muitos casos. Por quê? Porque a gente acabia personalizando o computador de cada um ali. Esse é o primeiro passo, tá? O segundo ponto é mostrar para a empresa que não é só a economia que ela vai ter com Linux. Em alguns casos, ela vai ter um custo inicial grande, que talvez nem compensa para a empresa fazer a migração. A gente chama isso, na linguagem financeira, TCO, né? Que seria o custo total da aquisição de um produto, para a gente traduzir aí isso para o português, né? Total cost, alguma coisa, ownership, uma coisa assim. E se a gente for traduzir isso ao pé da letra, esse TCO, total cost, né, of ownership. Se a gente for traduzir tudo, seria custo total da posse, ou custo total de quando você vai trazer um produto, implantar um produto, qual que é o custo. Por quê? Aquela propaganda de o Linux ser gratuito, isso daí não existe, né? Você vai chegar no empresário, não, nós vamos tirar o Windows, que você compra e você paga a licença, e nós vamos colocar o Linux, que é gratuito, então você não vai ter mais custo daqui para frente com licenças de Windows e tudo mais. Pô, que maravilha, né? Que coisa bacana para o empresário. Só que não é bem assim. Por quê? Porque após fazer a migração, você vai ter treinamento, você vai ter custo com treinamento, você vai ter que fazer acompanhamento, e tudo isso é custo.
E às vezes aquele plano de licença que ele tem, já ele está tranquilo aí por longos anos. Então não adianta eu chegar lá e bater na tecla da questão financeira, porque não é importante para a empresa. Ela vai gastar mais fazendo a migração naquele momento do que manter e deixar rolando o que já tem, né? Ah, professor, mas tecnicamente o Linux é superior e tal. Mas na cabeça do empresário não funciona assim. Aí eu vou contar outro caso já na empresa privada, que eu falei que ia passar para vocês, onde eu entendi o lado do empresário nessa questão de migração. Então eu saí da prefeitura depois de 5 anos, comecei nessa empresa. E essa empresa máquinas Windows. E eu cheguei empolgado ali, eu sou o cara do Linux, né? Todo mundo ali era do Windows, e eu era o único técnico ali do Linux naquela empresa que puxava a camisa do software livre, do open source e tal, aquela empolgação. E eu criei da minha cabeça, eu falei, pô, eu vou levar aqui, eu vou subir de cargo nessa empresa. Eu era novo na empresa, eu tinha uns 4 meses lá. E eu criei uma apresentação. Eu falei, falar logo com o presidente da empresa, que hoje é meu amigo, o presidente da empresa, posso dizer que é meu amigo. E na época, né, eu queria conhecer o cara de qualquer jeito. Eu falei, meu, eu vou fazer uma apresentação aqui, um slide louco, lindo, e que vai. Vou mostrar para ele como que o Windows é uma droga e como que o Linux é bacana. A gente vai fazer migração dessa empresa e vamos colocar tudo Linux. E fiz, consegui, marquei na secretária da presidência uma reunião com o cara. E foi difícil, mas eu consegui a reunião com o presidente da empresa. Então você imagina, eu novo, uma pequena pausa aqui pra tossir aqui de manhã, se eu não espirrar, não sei o que tá acontecendo. Imagina, eu novo na empresa, né? Novo também, jovem, e, e falar com o presidente da empresa, né? Empresa super grande no mercado, e eu fui lá falar com o homem. E cheguei e comecei a apresentar para ele, tecnicamente, a superioridade do Linux. E falei sobre a evolução do Linux. Falei sobre os custos, né, que seriam quase zero para a empresa. O custo de implementação. Beleza. Só que eu não conhecia nada do cenário atual. Aquelas centenas de computadores que tinham no prédio, que é um prédio da empresa. Eu não conhecia nada. Então já é outro erro. Não conhecer a empresa e não saber os impactos que causa. Muito educado, né? O presidente da empresa, depois que ouviu aquilo com muita educação, né, o senhor César Ross, muito bacana, ele virou para mim e falou assim, Juliano, mas senta aí, né? Você é jovem e tudo. Então, foi onde eu conheci o lado empresário da coisa. Aqui a gente tem um contrato, por exemplo, com a Dell. E não sei se você sabe, né? Qualquer máquina que der qualquer problema, né, a nível servidor, tudo bem, mas tem vocês aí, a equipe técnica dos servidores, você está lá no servidor Linux, beleza. Mas a nível desktop, a nível usuário, e inclusive ele é formado na área de ciência da computação, então o cara manjava também ali, o presidente da empresa. E eu não sabia disso. E a nível desktop, a nível usuário, a gente nesse contrato, se der qualquer problema com a máquina Windows lá, ninguém arruma, não tem técnico aqui da empresa que arruma a máquina, ir lá, formatar. A gente liga pra Dell, eles vêm rápido, já vem o boy, troca o computador, leva aquele computador e coloca outro funcionando no lugar. É tipo um programa de aluguel. As máquinas nem eram da empresa. É como se pagasse uma taxa de aluguel. Então, quer dizer, qual a vantagem que ele teria de trocar isso? Porque ele teria custo para pagar funcionário, para ser suporte dessas máquinas. Ele teria custo com a implantação, né? Que é onde seria o dinheiro para o pai aqui, né? E ele teria custo pós-implantação, como eu disse, com contratação e tal. E qualquer problema que tivesse com as máquinas agora seria responsabilidade dele. E aí foi onde eu vi o tanto que eu era newbie nessa questão de conversar com um empresário e quanto que eu era meio sem noção, né? Beleza. Por isso que é o segundo passo, então. Você tem que entender qual é o tipo atual de contrato que a empresa tem de suporte, que nem sempre vai valer a pena.
Pensa, no meu caso, como empresário, no caso dele, eu tenho um contrato lá com as máquinas que são alugadas ali, sempre máquinas top, e qualquer problema que tem, vai vir a empresa e troca a máquina e já volta a funcionar ali instantaneamente. E qual a vantagem de eu ter meu próprio parque, ter responsabilidade? Ah, a longo prazo isso vai ser mais barato? Vai, a longo prazo você não vai ter mais esse custo. Mas a longo prazo, será que a empresa está pensando a longo prazo? Quer gastar a longo prazo? Né? Porque se ela for pensar assim, é beleza, ela vai contratar uma equipe técnica, vai ter as suas próprias máquinas e o custo, lógico, vai ser reduzido, porque ela não vai pagar mensalmente esse valor para a Dell aí e tal, para ter esse plano. Mas, será que ela está pensando isso a longo prazo? Ou será que é interessante para ela pensar nisso? Porque o custo já está atrelado ali na venda, não é um custo que está sendo impactante, e para ela está sendo vantagem, porque não tem dor de cabeça nenhuma. Funcionário é menos, não tem problema de ficar a máquina parada. Então, eu parei para pensar, olha, nem é todos os casos que rola migração, não. Servidor de empresa é uma coisa. O servidor não vai impactar em nada os computadores. Né? Você implantou o servidor Linux, implantou o Samba, faz a mesma coisa que fazia o Windows, o funcionário ele nem sabe o que é o servidor da empresa, se é Linux, se é Windows, que raio que é. E migração de servidor é uma coisa. Né? Você pode levar um plano de migração de servidores com bastante tranquilidade, porque é bem mais simples. Mas migrar máquinas desktop de empresas, para pensar que não é algo tão simples assim. Mas como que funciona então, né, esse ecossistema para você conseguir implementar, porque é formado por tecnologia e seres humanos, né? Para isso funcionar essa migração, como funciona? Para dar certo. Bom, com essa experiência que eu tive, eu já fui depois fazer consultoria, e eu faço até hoje, numa rede de advocacia, que tem aqui em São Paulo, é até grande, tem vários escritórios. Aí já deu certo. Eles estavam tendo um problema, tiveram um problema com software pirata. É porque é rede grande de advocacia, então sempre tem alguém que vai cutucar, achar algum ponto errado, né? Enfim, aquelas rixinhas entre advocacias. Chegou lá um oficial para ver se o software era. E a gente foi levar um projeto, né? Eles viram um projeto com algumas empresas para manter o Windows, trocar, migrar, e o custo, e o Linux foi bem mais atrativo para eles. Mas eu fiquei um mês na empresa, para não acontecer a mesma coisa da subprefeitura. Eu fiquei um mês acompanhando o trabalho do advogado, dos auxiliares, da secretária, do diretor. Cada caso era um caso. E eu fiquei esse um mês acompanhando. Então, foi um trabalho de implantação de 4 meses. Um mês acompanhando e vendo, até remotamente, vendo que tipo de software, que sites e tal, porque a gente também ia montar um proxy que eles não tinham. E depois desse um mês eu cheguei com o relatório lá no diretor de TI. Falei, ó, seus funcionários acessam esse site, né? Tem muitos que acessam o X vídeos aqui, blá 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 e tal. O que a gente vai bloquear ou não? Tem até uns casos interessantes que aconteceu aí que depois eu conto esse caso aí de um cidadão lá com o site do Squid. Isso daí tem caso pra caramba, mas esse em particular é bem divertido. E fica para um próximo vídeo, papo de TI. Até que ponto, olha o título aí, até que ponto a gente deve alertar a diretoria sobre os sites proibidos que o funcionário anda vendo, né? Então fica a dica. E beleza. Então eu acompanhei o trabalho e fiz reuniões com os funcionários, com os advogados. Olha, gente, essa migração vai impactar nesse software, mostra um slide da cara de um, do outro, e já vai criando ali as expectativas, mostra ponto negativo, positivo, olha, esse software, você vai ter uma dificuldade maior para abrir esse tipo de arquivo, você vai ter que ir aqui, talvez você vai ter que usar a versão online. Hoje eles usam o Microsoft Online bastante, para abrir documentação e tudo mais. E de modo gratuito, então nem pagam licença, usam o Office Online e beleza. Mas usam também o WPS, tá lá.
funciona de boa. E tem o LibreOffice também. E aí, olha, vai ter essa diferença entre aqui o Outlook, nós vamos usar o Thunderbird e tal, funciona assim. Então, eu fui fazendo um trabalho de treinar aplicação por aplicação que eles utilizavam, né? Muitos gostaram muito mais do Linux, porque... E não do Linux, das aplicações. Se identificava com as aplicações, aí já fala que gosta de Linux. Assim é o usuário, né? Se não gostar também, já fala na hora. Aí, por exemplo, eu me lembro que os caras começavam a salvar arquivo no LibreOffice em PDF, coisa que não dava para fazer no Word, né? Direto. Aí eles falavam, pensando, nossa, isso daqui já facilitou muito, porque o cara lá não vai poder editar, já salva em PDF, que legal, não sei o que lá. E aí o Linux já era bacana, né? Em alguns casos. Então, tinha um software que eu me lembro que era só para Windows, que depois a gente conseguiu desenvolver um parecido e não precisa mais desse software, que era gerava lembretes e tal. Depois a gente conseguiu encontrar uma aplicação parecida que está funcionando. E aí levou um tempo para essa implantação, né? Mas ficou bacana. Então foi um mês, depois eu implementei, né? Setor por setor. E depois da implementação, a gente tava eu mais 5, né? Contratei mais 5 consultor comigo, que fizemos o trabalho pós, né? Implementação, dando suporte remoto. E hoje eu sou sozinho lá, ainda faço suporte remoto quando eles precisam. Mas eu quase não tenho problema. Graças a Deus lá funciona muito bem. Então veja bem, uma migração bem sucedida, mas levou tempo. Treinamento, vendo a necessidade. Alguns notebooks eu não migrei de funcionários lá de Windows para Linux, porque não havia necessidade, o notebook era pessoal, a pessoa tinha licença, tudo direitinho, e não havia necessidade. Eles até traziam o notebook, ó, vamos. Não há necessidade. O seu arquivo que você vai fazer, você vai abrir no seu desktop, Linux, vai abrir aqui, normal. Não tem o porquê eu mudar, a não ser que você queira. Mas não tem o porquê, tá? Tá funcionando aí pra você, tá belezinha? Então, legal. Então, pessoal, tudo isso que eu tô passando pra vocês é que eu aprendi ao longo dos anos da vida que dentro de uma empresa a questão técnica nem sempre ela é tão importante. Se eu for fazer um quadro técnico para mostrar as vantagens do Linux para o Windows, nossa, eu vou colocar lá 40 opções, né? E vou mostrar N vantagens de segurança, desempenho, e vou mostrar todas essas vantagens. Só que o empresário, ele não dá a mínima. Ele pensa, a mente do empresário é quanto eu gasto, quanto eu ganho. Quanto eu gasto, mas em quanto tempo eu vou repor o que eu gastei. E a vantagem eu gastar agora, então, quando você começa a entender isso, fica mais fácil até a conversa. Porque hoje, qualquer empresa, se você me convidar para na sua empresa para fazer um projeto de migração, eu vou falar se vale a pena ou não, primeiro, fazer a migração, se eu embarco nesse barco ou não. E segundo, é uma conversa franca, no sentido que, primeiro vamos analisar se a sua situação não está melhor do que se eu migrar para Linux. Nesse momento você vai ter mais custo ou não, né? Ou talvez você está numa situação dessa com softwares piratas, ou você tem uma empresa que te dá suporte que é ruim pra caramba, não está funcionando, e você tem o seu próprio parque, você quer treinar a sua equipe, você quer ter um sistema que vai dar menos dor de cabeça. Eu digo que não existe sistema que não dá dor de cabeça, existe sistema que dá menos dor de cabeça, né? Um sistema que vai te dar menos dor de cabeça, que é o Linux, que é estável, que você não vai se preocupar com vírus, sua empresa não vai parar aí com ransomware e tal. Aí sim, o cara fala, pô, então é interessante, então eu vou levar um custo para ele, já um TCO, né, um custo total, que vai ser implantação, treinamento, suporte, um plano aí grande. E aí ele vai olhar, vai ver se vale a pena migrar, e aí faz a migração. Então fica a dica aí para você, antes de você se empolgar, já querer ir no seu diretor, porque você está aprendendo Linux agora, está tirando certificação. Falando nisso, continua ainda válida a promoção essa semana, os meus 12 cursos lá no site certificaçõesnet.br, são 12 cursos. Para quem assiste o canal, só aqui no canal, na descrição vai estar aí, via depósito bancário, R$ 70 apenas. Então pega aí na descrição do vídeo
E você faz o depósito, é na caixa, faz o depósito, manda o e-mail para mim e eu libero os custos para você. Lá no site está 240. Aqui quem está assistindo os vídeos essa semana, eu estou colocando sempre falando isso, que olha aí na descrição que vai sair R$ 70 para você. É só para você que assiste os meus vídeos aqui no canal, beleza? Quem vai direto pelo site lá é o valor normal. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham curtido mais esse papo de TI, que abre os horizontes de vocês, antes de querer sair lá chutando a porta do diretor, né? Pegando o CD do Windows e vamos, vai. Agora é Linux, né? Agora eu sou. Aí você mostra lá, né? Agora eu sou. Não é caveira, agora aqui é pinguim. Agora eu sou pinguim. Né? Agora é Tux no sangue, né? Então, antes de chegar fazendo isso, faz uma análise, como eu coloquei, minuciosa, se vale ou não a pena aquela empresa fazer a migração, qual o plano que eles têm, qual o tipo de contrato, se é parque próprio, se é máquinas nesse sistema de aluguel que hoje é comum. E como que a equipe técnica ela é treinada, eu vou ter que treinar, vou ter que capacitar, qual tipo de software que é utilizado. Então é trabalho, não é simples assim. Depois que você fizer isso, aí você faz uma migração. Aí vão sair falando bem, aí valeu a pena. Aí você saiu do Windows, foi para algo melhor, né? E que funciona e é bacana, que é seguro e tudo mais, mas que não vai ter dor de cabeça. Se não, vai acontecer o que acontece lá quando eu tinha essa página da Microsoft, que eu não lembro ainda se tem. Depois eu pesquiso, se tiver eu coloco na descrição. Que mostrava os casos entre a empresa ia para o Linux e voltava para o Windows. Se você não fizer dessa maneira, isso vai continuar acontecendo. Porque depois de um mês abandonado lá os caras, sem saber salvar o arquivo no formato doc para mandar para o cliente, simplesmente eles vão fazer o quê? Vão voltar para o Windows novamente. E o Linux vai ficar mal falado pro resto da vida daquela empresa. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado mais desse papo de TI. Vamos que vamos!